Opa, tudo bem? Seguinte, galera. Agora voltando para a prova da AFA, né? Porque a gente fez minha última vez. Então agora é a prova da AFA de física que eu tava fazendo em 2019. Só que é a questão 62, que eu fiz o desenho da questão já aí. Bem, ela é da prova de 2019, só então vamos ver a questão aí. Ela é de elétrica, de circuito. Ele dá um esqueminha ali para confundir com o enunciado e tudo, mas é uma questão basicamente de circuito elétrico, não tem nenhum mistério. O... Ela não é tão complicada, só que eu acho que o que complica a questão é esse enunciado grande, esse desenho chato, eu acho que isso acaba complicando a questão. Aí, enfim. Mas a questão em si não é nada de tão absurdo. Ok? Vocês viram a questão aí? Bem, questão 62. Ele falou o quê? Eu só fiz o segundo desenho, porque a primeira não é irrelevante, mas o que, que ele falou? Ele falou que duas estações estão conectadas por dois fios de 30 quilômetros cada um. Então é 30 quilômetros o primeiro aqui, 30 quilômetros o segundo. Aí cai uma árvore, ela colide com um dos fios, que é esse aqui, ó, que eu desenhei aqui. E isso faz com que interrompa a corrente. Ele quer descobrir onde que essa árvore caiu. Aí o que, que o cara faz? Ele liga os pontos C e D com um fio condutor e vê e bota um circuito e um gerador. O que, que ele nota? Ele nota o seguinte, que aqui a corrente é zero, não passa corrente nesse amperímetro aqui, que isso aqui é um amperímetro. Bem, ele deu que as resistências que tem ali é 1,5 kΩ e R2 é... Não, contrário. R2 é 1,5 e R1 é 4,5 kΩ. Isso aqui. R2 é 1,5 e R1 é 4,5. Isso. E aí ele nota que não passa corrente e ele quer saber a que distância da estação. A de que distância da estação 1. Esse aqui é 1, né? Esse é 1, esse é 2. A que distância da estação 1 caiu a árvore. Tá? Bem, então vamos tentar entender o problema. O que acontece? Tem um desenho chato ali, mas o que a gente tem um problema aqui, ele é de circuitos. Então a gente vai redesenhar o circuito de maneira mais simples. A gente tem um gerador, então o gerador é uma bateria. Aí aqui eu vou ter ligado uma resistência R1. Aqui eu tenho uma resistência R2. No meio dela eu tenho essa saída de fio que dá para uma saída de terra. Isso aqui é 0 volt, lembra? A saída de terra é 0 volt. O que acontece? Fora da entrada dos fios, eu vou seguir pelo caminho das estações. Então aqui eu vou seguir por aqui e dar toda a volta. Ok? Aqui no caso 30 km aqui, 30 km aqui. Eu dei uma volta. Mas o que acontece? Em algum intervalo ali no meio, eu tenho essa planta que caiu, essa árvore que caiu. Quando essa árvore cai, ela liga o circuito na terra. Se ela liga na terra, aqui também é 0 volt. Então, se aqui é 0 volt e aqui é 0 volt, o potencial nos pontos é o mesmo. Eu posso juntar os pontos. Então, vamos supor que aqui está a planta. Aqui está a nossa planta, ó. Tá o coqueiro ali. Aqui, então, é o meu 0 volt. E aqui também era 0 volt, porque ele que ligou esse circuito em 0 volt aqui. Ligou ele na terra. Então, eu posso juntar esses pontos. Ok? O que acontece agora? Bem, aqui eu tenho 0 volt, né? Ok? Aqui também 0 volt. E o que acontece? Nessa parte de cima, ele representa o quê? No circuito aqui, ó, vou redesenhar o esqueminha. Aqui caiu, ó. E aqui tá outra parte. A parte de cima é representada por todo esse comprimento de fio aqui, ó. Daqui até aqui. Isso é a parte de cima. Porque é antes do coqueiro. O que acontece? Qual que vai ser a resistência desse tamanho de fio? Bem, essa parte aqui é condutora, então a resistência é zero. Essa ligação de C e D aqui é condutor. Então a resistência é zero. Não tem resistência. Mas aqui em cima eu tenho 30 quilômetros. Vamos supor que daqui até aqui eu tenho X. Então daqui até aqui eu tenho 30 menos X de quilômetros. Então os quilômetros que eu tenho daqui até aqui, ele é
60 menos x, a soma de 30 com 30 menos x. Vale lembrar pela segunda lei de Ohm que resistência é ρL sobre A. O ρ que apareceu em questão anterior, né? Botando card aqui em cima. E o que acontece, então? Como o ρ e o A é constante, né? No caso, a gente tem que a resistência é proporcional ao comprimento. Então, onde tem mais comprimento, tem mais resistência. E é diretamente proporcional. Então, aqui eu tenho 60 menos x. E aqui embaixo, eu tenho x. Isso implica que essa resistência aqui, eu vou chamar de RA. E essa daqui de RB, eu tenho uma relação proporcional que RA sobre RB é igual a x sobre 60 menos x. Ok? E agora? Bem, agora eu consegui essa relação proporcional, isso aqui por causa das distâncias. Quanto maior o fio, maior a resistência, do ρL sobre A. Tá? E agora, o que acontece? Bem, agora tu tem que enxergar isso aqui. Essa figura ela é clássica. Quando tu vê isso aqui, você tem que ter na cabeça uma coisa. Ponte de Wheatstone. Wheatstone. Isso aqui aparece toda hora, principalmente na AFA. A AFA adora isso aqui. Quando eu tenho duas resistências, 2 a 2, um fio no meio, se a corrente aqui nesse intervalo é zero, ou seja, se não passa corrente aqui, é o DDP a mesma, isso é uma ponte equilibrada de Wheatstone. Então eu posso fazer o quê? A multiplicação das resistências cruzadas é igual. Isso por quê? Porque tem que ter, se não passa corrente aqui, é como se esse fio não existisse. Eu podia cortar ele, fingir que ele não existe. E podia ligar esses dois pontos aqui. E eu teria um circuito nesse sentido aqui, ó. Acaba sendo, e aqui está o R1, aqui é R1, aqui é RB, aqui é R2, aqui é RA. Isso aqui são dois paralelos, isso aqui são dois paralelos. Aí eu faria uma resistência equivalente ao paralelo. Fazendo essa continha, tu vai encontrar justamente isso. Que com a ponte, quando a ponte é equilibrada, ou seja, quando não passa corrente no meio, o produto é igual. Então eu tenho que R1 vezes RA é igual a R2 vezes RB. R2 sobre R1, passei para cá, é igual a RA sobre RB. Só que RA sobre RB, daqui de cima eu já tenho. É x sobre 60 menos x. E o R2 e R1 eu também tenho, porque o R2 é 1,5 e o R1 é 4,5. Então a gente tem que 1,5 sobre 4,5 é igual a x sobre 60 menos x. Isso aqui é 1/3, né? Então vai ficar 60 menos x sobre 3 igual a x. O que dá 60 menos x igual a 3x, que dá 4x igual a 60, x igual a 15 quilômetros. Ou seja, com isso a gente marca a alternativa C de cadete, que é o que vocês vão ser quando forem para a AFA. Bem, é isso então, questão 62. Como eu falei, a questão de circuitos não era extremamente difícil, mas o problema era o enunciado, que o enunciado confundia. Ponte de Wheatstone é um assunto que eu recomendo ver, porque na AFA aparece toda hora. Normalmente ela tá escondida de alguma maneira, que nem esse exercício. Se tu pegar exercícios, provas antigas da AFA, talvez eu vá fazer no futuro. Vocês vão ver que sempre a AFA esconde pontes de Wheatstone no jeito de desenhar, mas é sempre o mesmo, é quase sempre uma ponte equilibrada. E é isso. Se não for uma ponte equilibrada, é um problema muito mais complicado. Aí tem que resolver por lei de Kirchhoff, ou utilizar alguns mecanismos lá, tipo Millman, Thevenin e etc. Mas não é o princípio aqui. Então, se tu gostou do vídeo, tu curte, comenta e compartilha, por favor. Se inscreve no canal, me dá um feedback aí embaixo do que tu acha que pode melhorar, que eu posso tentar melhorar. E na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. No mais, é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!